Hoje é dia de falar de Corcel aqui na garagem, Corcel 2. A gente conheceu um Corcel 2, um GT, há alguns anos, mas hoje a gente vai falar da versão L, uma versão intermediária. Esse aqui de 1983 já traz o motor 1.6 e estilo de sobra. O Corcel 2 chegou ao mercado em 1978, ele foi apresentado em 77 e chegou em 78. Apesar de parecer bem maior que o Corcel, na verdade ele tem uma pequena diferença de tamanho, mas o desenho dele, mais moderno, bem mais moderno, dá essa impressão. Vamos conhecer aí os principais detalhes e mudanças. O primeiro deles, sem dúvida, é a dianteira, né? O desenho da dianteira com esses faróis quadrados, retangulares na verdade, sem dúvida que deu uma identidade visual muito bem acertada para a época, para o modelo e justamente até para a competição que ele teria já na década seguinte. Outro detalhe bacana desse 83, né, é que antes dessa época, até 80 tal, por aí, o Corcel tinha um para-choque mais fino, esse aqui já é um para-choque com as garras, tem um estilo um pouco mais diferente. Uma das características mais marcantes dos modelos da Renault até hoje, como o Kwid, é a roda. Esse jogo de roda com esse desenho é muito charmoso, 13 polegadas, né? Olha o detalhe aqui do símbolo no centro, realmente faziam diferença. Tem gente que até coloca uns sobrearos, enfim, fica um estilo bacana. E aqui, o álcool 1.6, Corcel álcool foi lançado no começo da década de 80. O desenho do Corcel é uma das coisas que chama atenção porque eles conseguiram ajustá-lo bem à mudança de época, né? Já tinha Passat e vale lembrar também que o Passat mudaria no finalzinho da década de 70. Outro detalhe bacana então, do Corcel 2 é justamente as lanternas, também muito bem acertadas em termos de design. E claro, uma coisa que a gente gosta muito, adorava quando era criança, é isso aqui, ó. Abastecimento na placa, como aliás o Opala que a gente viu recentemente. Essa talvez seja uma das características mais lembradas do Corcel, principalmente para quem era criança na época, né? O tamanho e o peso da porta. Isso era sempre muito, até criticado pela imprensa especializada da época. Mas olha o acabamento, como eu sempre falo nas nossas matérias, ó. E até aqui em cima. Incrível, cara. Para uma versão intermediária, fantástico. Falando novamente em acabamento, olha esse tecido. Olha só que beleza. Algumas marcas estão voltando com o tecido hoje em dia, mas é uma coisa interessante, né? Porque o corino que é usado na maior parte dos carros não é interessante. Olha só que legal, o espaço traseiro realmente dá para levar a família com folga. Olha o detalhe aqui, encosto de cabeça, muito bacana. E aqui dentro, o que é interessantíssimo, sempre me atraiu muito. Em casa teve uma Belina 2, eu já falei dessa história, LDO Belina, mas eu vou contar, eu vou falar novamente agora dirigindo. Olha só o desenho, inclusive esse volante é muito parecido com o volante que a Ford usou no Mustang na década passada desse carro, é bem interessante. Falando em termos de ergonomia, então, um carro bem acertado para sua época, né? Vale destacar o painel quadrado, que também é uma coisa que trazia informações aqui para o motorista, temperatura, que a Ford não gostava muito de colocar termômetro nos seus carros, mas esse tem. Os difusores de ar também muito bem acertados, sistema de áudio, e olha só, a gente falou do Opala recentemente, os 6 cilindros 4.1 tinha câmbio de 4 marchas na década de 80, o Corcel em 83 já o câmbio de 5 velocidades. Olha só um detalhe muito legal, esse aqui embaixo, o comando do retrovisor. Muito bem, falar de porta-mala, que é uma coisa que muita gente gosta de ver, eu gosto também de ver. Olha só que legal, esses adesivos de época mostrando como trocar o pneu com as instruções gerais e outras informações é sempre muito fascinante. E a gente vê aqui como sendo um carro até compacto de certa forma, como o Corcel tinha um porta-mala generoso,
um carro de família, né? O tamanho desse porta-malas, o Marco comentou aqui, tem até o isopor para descer para a praia, né? Mas olha só, você imagina uma família com 2 filhos e tal, você punha bagagem aqui e ficava tranquilo. Outra coisa interessantíssima que a gente tem aqui, ó, olha só esse step original Firestone S211. Cara, fantástico ver essas coisas nos carros antigos. Cara, adoro o Corcel. Guiar Corcel é algo muito bom. Eu já falei em outras matérias, se tiver oportunidade, dirija. Porque o Corcel, tanto o primeiro quanto o Corcel 2, tanto aliás o Corcel quanto o Corcel 2, né? Ele é até chamado de Corcel 1 erroneamente, mas na verdade é o Corcel, né? Só Corcel. Ele é um carro muito bom de guiar porque ele tem uma ergonomia fantástica, né? Olha aqui, posição do volante, posição de motorista, né? Do condutor, e aqui a posição de câmbio, cara. Incrível, né? Incrível, realmente fantástico. O Corcel 2 é legal. Vai pro videozinho dos sons da garagem. O Corcel 2 ele é bem bacana porque ele foi lançado em 78, apresentado em 77. E ele mudou, como eu mostrei no design, né? Ele realmente foi uma revolução dentro do segmento. Juntamente com ele veio a Belina 2 também, né? Que a Belina 2, aliás, é um dos carros legais, porque em casa, eu já comentei aqui, teve uma Belina 2 LDO cor de vinho com interior monocromático. Cara, sensacional essa configuração, linda demais. Então o Corcel 2, ele chegou preparado para enfrentar a concorrência, né? Inclusive, já nos anos 80, em 79, chegou a versão com 5 marchas. Lembrando que eu salientei aqui, o Opala 6 cilindros, mesmo o diplomata manual não tinha 5 marchas, só o 2.5. E na sequência, em 1980, a versão a álcool. Ou seja, a Ford já pensando nesse mercado, pensando nesse consumidor que buscava, né, naquele período teve pro álcool e tudo mais, a opção do álcool. E o que é bem legal também é que, na verdade, em 79, né, aliás, foi o motor 1.6. Até então, o motor utilizado, 1,4 litro, o motor já, que a gente já falou aqui, já andamos em Belina também com motor 1.4, e na sequência 1.6, que ficaria aí até o final da vida do Corcel. E o que é legal também de falar de Corcel é que o primeiro Corcel, ele foi um sucesso estrondoso assim da Ford. Foi um carro que vendeu muito, foi um carro que se encaixou num segmento que tinha, né, um público grande. E portanto, quando o Corcel 2 chegou ao mercado, eles já tinham essa, digamos, essa expectativa de venda alta também, porque ele é um carro que a Ford acertou praticamente todas as arestas, digamos assim, que a gente poderia ter no Corcel, ela acertou para o Corcel 2. Então ele ficou um carro muito bom de guiar. Eu andei já no Corcel 2 GT, uma matéria mais antiga, e agora nesse Corcel 2L. E cara, fantástico, né? Realmente, as vezes que eu tive a oportunidade de andar em Corcel, eu gostei muito. Dá até vontade de ter um Corcel, porque, cara, sensacional. E esse exemplar em especial, 1983, ele teve apenas, vou ter uma obra aqui, ele teve apenas 4 donos. Isso que é interessantíssimo também, né? Você pegar um carro que
teve apenas 4 proprietários, o carro de 1983. Quase 40 anos de história com apenas 4 proprietários. Isso até explica também esse estado geral, carro excepcional. O Marco agora que é proprietário, a gente já gravou matéria com outros carros dele, também é uma pessoa que gosta muito de conservar, de andar com o carro, de cuidar, né? Tanto que esse carro está extremamente justo para guiar. Câmbio, embreagem, nada patinando, redondinho. Hoje o dia amanheceu frio, agora está até um pouquinho quente, né, nesse momento. Mas ele é álcool, né? Esquentou o carro, perfeito, cara. E a buzininha aqui do lado. Mas o Corcel, então, tem uma história excepcional para Ford. O último Corcel já é um carro que não me atrai tanto. Ele já tinha as lanternas traseiras com pisca laranja, eu não acho tão legal. Para mim era mais uma sobrevida, e era mesmo, né, do mercado. Mas o Corcel e o Corcel 2 são fantásticos, meus amigos. São carros que têm uma dirigibilidade incrível, um desempenho muito legal para a época, quando você fala de aceleração, de retomada, dentro, logicamente, dos parâmetros da época, né? E ergonomia, como eu elogiei, ergonomia sensacional. Carro aí que você pode guiar ele por horas, que ele é bem acertado. É muito legal. Eu elogiei aqui os difusores de ar e aqui a ré clássica. Em casa teve uma Belina, meu pai era engenheiro civil, teve uma Belina 4x4, ficou pouco tempo que era um carro de firma, né? Mas fantástico, cara. Andar de Corcel é sempre uma grande satisfação, né? Teria um Corcel tranquilamente. Incrível, meus amigos. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Tchau. Thank you.